Julgamento de Bolsonaro. Fux deixa claro que não vai ser como Moraes quer. Duas intervenções do ministro mostraram que divergências virão. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Antes eu peço que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, para que a gente possa falar de política, mas sempre trazendo em primeiro lugar a nossa fé e os nossos princípios. Olha, hoje nós tivemos o julgamento, a sequência do julgamento do Jair Bolsonaro. A história da tal trama golpista, que eu particularmente chamo de golpe imaginário, já que é um crime impossível, Não se conhece na história da humanidade um golpe sem forças armadas, sem armas, sem tanque de guerra, nada disso. Então, para mim é balela, conversa para boi dormir essa história de golpe. Mas o STF está julgando. E hoje foi o dia do voto do Alexandre de Moraes e também do Flávio Dino. Por sinal, quando eu gravo esse vídeo, o Flávio Dino ainda está votando. O Alexandre de Moraes, ele afastou todas as preliminares, e eu vou tentar rapidamente aqui, sem juridiquês, colocar para você como isso funciona. Preliminar é aquilo que pode acabar com um julgamento. Quer dizer, você tem, na teoria, um crime, ele é material. Preliminar é o que diz se está sendo julgado da forma correta, no local correto, pelo juiz correto. E foram arguidas muitas preliminares. Por exemplo, que o juiz não é o correto seria primeiro grau, o que eu concordo. Alexandre de Moraes descartou. Que a delação do Mauro Cid, ela é absurda, deveria ser cancelada, tem várias falhas. Moraes diz que não, que está tudo perfeito. E assim foi. Várias preliminares foram arguidas e descartadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Com um detalhe, aí veio a primeira intervenção, vou trazer para você o vídeo rapidinho do Fux, onde ele diz, olha, o senhor está falando das preliminares, mas eu quero falar também. Por que disso? Porque quando você vence o assunto, ele passa, termina, Então o Alexandre de Moraes rapidamente falou, preliminar tal, descarto, essa não, por isso e aquela. Fux falou, não, peraí, na minha vez eu também já deixo claro que vou voltar a tratar das preliminares. Não vai se tornar um assunto vencido. Eu vou falar a respeito também. Veja aqui comigo. Presidente, só apenas pela ordem, por favor. Vossa Excelência está votando as preliminares, eu vou me reservar o direito de voltar a elas na oportunidade em que eu vou votar. Porque desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, eu sempre ressalvei ter vencido nessas posições. Sorte que eu vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência votando direto, eu também vou votar direto, mas vou abordar também as questões preliminares. Obrigado, presidente. Não, obrigado. Você vê aí no final, inclusive, o Moraes dizendo, mas essas aqui já foram resolvidas lá na frente. Lá quando a gente recebeu a denúncia. Aí o Fux diz assim, na denúncia, hoje é julgamento. Quer dizer, ele vai voltar a tratar dessas preliminares. E por que isso é importante? Porque ele não falaria nada se ele não fosse divergir, se ele não fosse dar um voto diferente. Então acredito eu que ele vai receber alguma das preliminares, o que já dá uma bagunçada aí legal no julgamento. Mas, na sequência, o Moraes continuou trazendo um monte de absurdos e vou falar pra você, viu? Até eu pensava como eu vou gravar esse vídeo, porque, gente, não existe. O que ele fala não é direito, o que ele fala não tem sentido nenhum. Ele acabou com o processo, o processo penal, o processo civil, que acaba dando rito a todo esse processo. O Moraes destruiu, ele engoliu o processo. Ele passa por cima, ele traz opiniões dele, ele fala de coisas como aconteceu hoje, falando de imagens, fotos, que não estão no processo, ele não poderia falar. Ele expressa a opinião dele e fala que ele não é um juiz samambaia. Realmente, nem juiz ele é. Porque o juiz ele julga, o juiz não acusa, o juiz ele é raivoso, ele tá o tempo todo, parece que um cachorro babando que vai morder alguém. E olha, durante toda a minha vida aí na justiça, seja no criminal, no civil, mas principalmente no criminal, eu nunca encontrei um juiz como Moraes. Nunca encontrei um juiz que está babando, literalmente. Está escorrendo baba em cima do processo para morder alguém. Ele é raivoso, ele tem um jeitão de promotor, mas eu também nunca encontrei um promotor que falte tanta urbanidade quanto falta no Moraes. Moraes é um caso a ser estudado. Moraes é um caso a ser estudado. Queria o Lombroso analisando Moraes, porque realmente é algo que assusta quem pratica o direito. Não tem nada a ver com Bolsonaro, com Lula, direito. Moraes assusta quem pratica o direito. O operador do direito que se preze, ou ele é muito alienado político, ou ele está assustado hoje com o Moraes. Mas, enfim, depois o Moraes falar um monte de absurdos, como que agenda pessoal, o que está escrito ali, ele já dá como fato consumado.
Quer dizer, seria melhor, como no caso dos empresários, por exemplo, seria melhor um golpe que ter um governo do Lula. Ah, então já deram o golpe. Gente, entenda o seguinte, no processo criminal, se você vai armado, como por exemplo, uma vez um tal de Janot foi para matar o Gilmar Mendes dentro do STF e desistiu e não cometeu crime. Então se você vai agora, você está chateado com alguém, você vai, brigou no trânsito, parou o carro, desceu, vai lá no vidro, olha pro cara, pega... Não, desiste, vai embora. Que crime se cometeu? Nenhum crime. E deveria valer para todo mundo. Então se o Bolsonaro pensou, se analisou, se conversou, se bravateou, mas não iniciou o crime, não tem crime. Moraes não entende dessa forma. Na sequência, o Moraes falando, estava se embananando, o Dino veio dar uma ajuda. E aí o Fux falou, olha, foi combinado lá atrás, lá na salinha, que ninguém ia atrapalhar ninguém ia interferir no voto de ninguém. Aí o ministro Zanin falou, não, mas é que ele permitiu, o Moraes, não, eu permito. E ele falou, mas na minha vez eu não vou permitir. Isso quer dizer que ele vai falar algo que vai desagradar o Moraes e vai desagradar os demais, para mim tá claro. Tanto que o próprio Dino fala para ele, não, na sua vez então eu vou ficar quieto, pode dormir tranquilo e tal. Mas para mim fica claro que o Fux não vai aceitar e ele vai divergir. Obrigado, ministro Flávio. E era exatamente isso que estava ocorrendo. Só uma questão de ordem antecedente da explicação de Vossa Excelência. Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, pois não, os ministros votariam direto sem intervenções de outros colegas. Muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. Nesse caso, houve autorização do relator? Não, sim. Presidente, eu concedo a parte normalmente. Presidente. Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá na sala, porque o voto muito extenso, a gente perde o fio da meada, principalmente quando eventualmente a gente apresenta uma certa discordância. Mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Não, eu sei, eu me lembrei do que nós combinamos. E eu tranquilizo, ministro Fux, que eu não pedirei de Vossa Excelência. Pode dormir em paz. Seria possível ele pedir vistas, o que pararia o processo, para que ele tivesse tempo de analisar os fatos e daria também, em tese, a defesa a possibilidade de continuar analisando, apesar de que já está em julgamento, né? Mas eu não acredito que ele vá pedir vistas, não. Eu acho que ele vai divergir e vai abrir caminho para ir para o plenário, que também não vai mudar muito. Mas o julgamento vai ter a sequência amanhã com o voto do Fux, que realmente é um divisor de águas, porque vai estar 2-0 pela condenação. O Fux talvez vote pela absolvição, talvez. Ou talvez pelo menos ele dê um voto divergente. Mas se ele votar pela absolvição, ele coloca a Carmen Lúcia, que vem na sequência, no olho do furacão. Aí em relação ao Brasil, em relação até mesmo à imprensa internacional, até mesmo ao governo Trump, que teve uma declaração bombástica, vou falar com você já em outro vídeo. Mas o governo Trump hoje falou que pode usar poderio militar no Brasil. Tá complicada a coisa. E aí depois, da Carmen Lúcia, vem o Zanin. Se acontecer um milagre da Carmen Lúcia e o Fux votarem pela absolvição dos réus, vai ficar tudo nas mãos do Zanin. Eu até gostaria de ver, né, para ver o que o Zanin vai fazer. Que o peso vai ficar todo na cabeça dele. Também estou aguardando para ver a tal da lei Magnitsky que ia vir em relação ao Dino. Vamos ver se aparece aí. Enfim, para encerrar aqui com você. Hoje, o primeiro dia, voto no Moraes, mais um absurdo, vai entrar para a história, eu estou dizendo que faz tempo. Vai se estudar ainda nas faculdades de Direito, lá no futuro, o que você não pode fazer. Moraes vai se tornar um exemplo do que não se faz com o direito. Moraes é uma piada como juiz. Moraes é uma aberração como juiz. Isso independente de ele estar votando a favor desse ou daquele. Em relação ao direito, o que Moraes faz não é direito. O que Moraes faz não é justiça. Moraes é uma aberração como juiz, que não deveria ser capaz de estar frente a uma comarca, qualquer comarca do Brasil, muito menos no STF. Advogado de político parcial, parece um presidente de partido, raivoso, babão, sem autocontrole, que está na cadeira da Suprema Corte do Brasil. Realmente uma piada. Mas eu quero saber da tua opinião. Você acompanhou o julgamento? O que você achou desse primeiro dia, desse julgamento do golpe imaginário? Diz pra mim aí nos comentários. Grande abraço, beijo no seu coração. Deus abençoe muito você, sua casa, sua família. E até o próximo vídeo.